Olá para você que acompanha a TV Câmara de Porto Alegre. Atenção aos destaques da edição de hoje do Acontece. Nova legislatura. O que a população espera do governo municipal e dos parlamentares eleitos? Olha, a saúde, né? Que interessa. Porque a saúde está horrível. Tá, eu pedi o oftalmo tem mais de um ano. Mais de um ano oftalmo. Sem falar nas outras especialidades. Mês da Consciência Negra. Exposição artística aborda vivências, obstáculos e a importância do 20 de novembro. A Consciência Negra nos permite, resgatar os valores, e a cultura afrodescendente, mas também tem a questão de conscientizar, todas as pessoas sobre, por exemplo, as questões de racismo. 18 de novembro, Dia do Conselheiro Tutelar, reforça desafios na proteção de crianças e adolescentes. O trabalho do Conselho ele é 24 horas. Então, em Porto Alegre, nós atuamos presencialmente 24 horas, ininterruptas. Nos territórios das 8 às 18, a partir das 18h01 tem o plantão centralizado também. Tudo isso acontece em Porto Alegre, portanto, fique com a gente. Olá para você que nos acompanha, está no ar mais uma edição do nosso Acontece em Porto Alegre, de volta aqui aos estúdios da TV Câmara, aqui na Avenida Loureiro da Silva, depois de 2 edições especiais na Feira do Livro de Porto Alegre. Olha só, em 2025, a Câmara Municipal vai passar a contar com 35 vereadores. Após as eleições de outubro, o parlamento teve uma renovação de 40%. Vão ser 4 anos de muito trabalho para os representantes escolhidos pelos porto-alegrenses. Mas o que será que a população aqui da capital gaúcha espera do governo municipal e também dos legisladores? A gente foi nas ruas e a gente ouviu as principais reivindicações. Acompanhe aí agora. A cidade está muito horrível, Até agora, desde a enchente aí, até sujeira nas ruas, não tem. Por que não faz um mutirão então para fazer limpeza pública? Um monte de gente desempregada, inclusive eu. E na Câmara Municipal, ali, dos 35 vereadores, o que o senhor espera que eles possam fazer? Fiscalizar mais para poder fazer esse mutirão? O que o senhor espera desses novos? É porque a gente teve uma mudança na Câmara. Olha, eu espero que eles eu não sei, eu particularmente não identifico nenhuma das correntes que tem lá, porque houve agora um aumento da esquerda, mas tudo uma bancada mais identitária, voltada para coloca as pautas identitárias acima da visão universal. Não que não sejam importantes, mas ao invés de ver a coisa como um complemento específico dentro da universalidade, eles colocam acima. Eu espero que a Câmara consiga ter uma atuação mais positiva e mais objetiva em relação às melhorias da cidade. Me parece que o Legislativo Municipal é um tanto distanciado das questões mais objetivas que a população, que a cidade demanda. Uma questão objetiva aí, para a gente ter um exemplo. O estado, por exemplo, que se encontra no centro da cidade, que está muito deteriorado, está mal conservado, as calçadas se tornaram uma coisa perigosa, inclusive, principalmente para a população mais velha. Creche, hospitais, essas coisas assim, muitas coisas, mas nunca é feita, mas eu acho que é isso, muito mais coisas também, precisa, Como é que a senhora acha que os vereadores podem ajudar a melhorar isso? O que eu vou dizer nisso? A gente acha muita coisa e, não se resolve nada. Olha, o que eu acho que eles devem é de ver, a educação, a bandidagem, tá demais. Tu sai na rua, tu não sabe, tem que estar te cuidando. É isso, eu acho que eles têm que mudar estudo para esses jovens, para no futuro eles serem alguém, não pensar, o próximo eu vou roubar. Tu entendeu? Isso aí que tá ficando muito
para mim, que vivo nos anos 70, que não existia isso aí, que a gente sempre pensava no futuro melhor para a gente. E hoje eles não estão pensando nisso aí. Eles estão pensando, é assalto, é complicado para nós. Que a gente está vivendo mais também, né? A gente quer uma melhora, né? Mas é a saúde, né, que interessa. Porque a saúde está horrível. Tá, eu pedi o oftalmo tem mais de um ano. Mais de um ano oftalmo. Sem falar nas outras especialidades. Tá horrível. Porto Alegre tá horrível. É necessário que se fiscalize mais, né? As obras que são feitas, que ficam anos, horas, a gente sabe que são benefícios para a população. Só que tem que ser mais ágil um pouco, né? Enquanto isso, a gente não consegue transitar por aqui. Muito bem, tá aí. É a população aqui da capital gaúcha dando a sua opinião, dando a sua voz, manifestando o que precisa ser modificado na cidade onde a gente vive para melhorar a vida de todo mundo. Na semana que vem, a gente acompanha outros depoimentos. E aqui na Câmara Municipal, uma série de atividades também marcaram o dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. Entre as ações, uma mostra destaca o olhar de um artista visual sobre as suas vivências, obstáculos e a importância do 20 de novembro para a história. A repórter Mariana Gindre conversou com o africano Joseph Capoeira. A consciência negra nos permite, né, resgatar os valores, né, e a cultura afrodescendente. Eu acho que essa semana, né, é muito importante. Não deveria só ficar nessa semana, deveria ser um ano inteiro, né, para que a gente possa progredir. Comecei a jornada artística 2018, que comecei a desenhar porque por causa da solidão, né, não tinha voltado para a minha família. Daí comecei a desenhar, né, como assim uma coisa para passar tempo, né, lazer. E assim foi. Em 2020, quando começou a pandemia, né, comecei, né, a explorar mais essa parte de artístico, né, como artista autodidata. A maioria das minhas artes que tem, né, personagem ou tem alguma coisa relacionada a uma pessoa, a maioria das vezes são pessoas negras e a maioria das vezes são pessoas que têm uma grande influência, né, na história das pessoas pretas. E como é que tu vê a importância, né, da questão da consciência negra pela primeira vez, um feriado aqui no Brasil, em função da questão da consciência negra e tudo mais? Qual a importância de se falar sobre isso de um modo geral? Eu acho que é muito importante. Como estrangeiro, a gente não tem nem essa Semana da Consciência Negra, porque onde eu me criei, onde eu venho, todo mundo é parecido comigo, basicamente todo mundo é parecido comigo. Então, eu tenho essa forte raiz, essa forte cultura, e vejo vivendo aqui 6, 7 anos, é uma coisa que venho percebendo que é uma coisa muito, muito diferente. E eu tenho a sorte de ter nascido onde eu nasci. E aqui também a gente, infelizmente, no Rio Grande do Sul tem muito forte essa questão do racismo e precisa ter esse combate, né? Como é que tu viu essa diferença, né, de receptividade que nem a gente falava antes, mas também essa diferença de tratamento? Eu não experienciei ou não tinha uma experiência grave de racismo, mas eu acho que a questão de oportunidade é uma coisa que percebi. Por exemplo, quando eu estava, né, procurando estágio, eu venho percebendo isso aqui, oportunidade realmente não se tem muito para pessoa como eu, né? E eu acho que como as pessoas, tanto brancas, tanto pretas, tem que se juntar e pela luta diária para, né, poder melhorar, né, essa situação. Pedir para tu deixar um convite, então, para quem está nos assistindo, de vir conferir, então, os teus quadros, que são muito lindos, coloridos, até o dia 28 de novembro. Venha e espero que vocês gostem, né, e sejam inspiradas ou representadas nessas obras. Lindas essas obras aí, esse trabalho do Joseph. Obrigado pela entrevista aqui pra gente. Importante destacar, né, como esses trabalhos eles refletem as vivências e para a gente também, para os brancos, sempre uma forma da gente aprender e demarcar como a gente precisa olhar junto e caminhar junto para essa equidade e, como diz, né, a gente tem que trabalhar junto para combater o racismo. Todos nós temos que ser antirracistas. E demorou 50 anos para que a gente pudesse ter um feriado nacional
do Dia da Consciência Negra. A gente sabe que a história nos mostra que esse dia começou aqui em Porto Alegre com o poeta e militante negro Oliveira Silveira, mas demorou 50 anos para se tornar efetivamente um feriado, para a gente poder juntos lutar por essa história aí, né, ser agora olhada com outros olhares. E além dessa mostra, também é possível conferir uma exposição de fotos do mestre churrasco aqui no Legislativo. As imagens expressam a relação do Jean Batista Kleber Teixeira dos Santos com a capoeira, que é o mestre churrasco aí. As duas exposições têm entrada gratuita e, lembre-se, seguem até o dia 28 de novembro aqui no Parlamento, no segundo andar da Câmara Municipal. Virando agora para essa câmera, eu quero convidar você a seguir nos acompanhando aqui no Acontece, falando ainda sobre essa importância do Dia da Consciência Negra, porque a Prefeitura aqui de Porto Alegre, desde o dia 14 de novembro, promoveu e segue promovendo uma série de atividades para poder evidenciar realmente essas diversidades e também o quanto é possível a gente conferir também a arte, gastronomia, muitas coisas aí que o povo negro contribui para Porto Alegre. A gente vai agora até o local que representa o símbolo de toda essa programação, que fica no Largo Zumbi dos Palmares, lá no bairro Cidade Baixa, um lugar que agora conta com uma estátua do zumbi que foi inaugurada no feriado do dia 20 de novembro. E quem está lá ao vivo é o repórter Gilberto Caetano. Oi, Gil, muito boa tarde. Como é que está a movimentação? A gente está vendo atrás de ti aí, criançadas, escolas participando. Boa tarde. Muito boa tarde, Felipe, e a todos que acompanham o Acontece em Porto Alegre na tarde desta quinta-feira. Como tu falou, a gente está aqui no Largo Zumbi dos Palmares, entre o Centro Histórico e a Cidade Baixa, porque é aqui que está acontecendo a programação da 34ª Semana da Consciência Negra aqui de Porto Alegre. As atividades iniciaram-se no dia 14 e seguem até amanhã, sexta-feira, dia 22. Eu estou aqui com a Adriana Santos, que é coordenadora de Igualdade Racial da Prefeitura de Porto Alegre. Como tu falou agora há pouco, aqui atrás de nós, a Adriana tinha vários estudantes, está vindo muita gente de escolas aí, professores, alunos, para conhecer aí um pouco sobre essa cultura muito importante e que muitas vezes, né, Adriana, não tem tanta divulgação, não tem a divulgação que merece. Aqui ao meu lado, Felipe, vou pedir para o nosso colega aqui, o Jorge, mostrar a estátua do Zumbi dos Palmares, esse monumento que foi inaugurado ontem à tarde e tem o objetivo aí de valorizar, mostrar a importância de uma figura como foi Zumbi dos Palmares, lá do século XVII, né, que teve uma importância muito grande aí para a história da comunidade negra no Brasil. Então, coordenadora Adriana, obrigada aí por ter aceito o convite para conversar conosco aqui ao vivo. Coordenadora, são mais de 7 dias aí de programação. Tem muita coisa, né? Tem feira de artesanato, gastronomia, teve aí uma atividade envolvendo a disponibilidade de vagas, um feirão de empregos. Também tem a questão ali do hub de inovação. Vou tentar abordar agora rapidamente contigo, coordenadora, um pouquinho de cada coisa. Aqui ao fundo, não sei se o pessoal aí consegue visualizar, tem diversas mesas, cadeiras, porque está acontecendo a feira, né? São empreendedores, coordenadora, que vêm aí apresentar, são do ramo aí alimentício, também tem muita coisa envolvendo artesanato. Fala pra gente como é que está sendo aí a repercussão desse evento e a importância dele aí para a comunidade negra de Porto Alegre. Bem, primeiro agradecer, né, a TV Câmara por mais uma vez a gente está podendo divulgar o trabalho, que é uma culminância, na verdade, de tudo que se faz ao longo do ano e de tudo que se espera fazer dentro da pauta negra em Porto Alegre, né? A semana tem sido muito rica em várias questões, porque justamente é para além do espaço festivo, de comemorar o 20 de novembro, de enaltecer a personalidade Zumbi dos Palmares, que é nosso grande herói, mas também é um espaço para mostrar o trabalho
trabalho, um espaço de empreendimento dos nossos pretos e pretas, que tem sim um trabalho muito profícuo, seja na área da alimentação, seja na área do artesanato. Então depois vocês vão poder estar observando os trabalhos lindíssimos e riquíssimos da arte que tem aqui. Então é também um espaço de apresentação desses produtos para a cidade, mostrando a potência dessa população negra periférica que traz para cá, para esses dias aqui no Largo Zumbi dos Palmares, todo o seu trabalho, né? Toda a sua pujança. Para além disso, sim, nós tivemos ao longo da semana, no início da semana, a presença do Cine, que veio para cá para coletar currículos, porque além das pessoas que querem e precisam empreender, tem aquelas que querem no mercado de trabalho. E a gente também deu essa oportunidade de pessoas que querem voltar para o mercado de trabalho ou estão buscando o mercado de trabalho, encontrar aqui nas lonas do Largo Zumbi dos Palmares este espaço. Então o Cine teve aqui com sua equipe, fazendo coleta de currículos, fazendo cadastramento de profissionais, mas também trouxe empresas que de pronta já saíram dali entrevistando pessoas que tendo o perfil adequado, já saíram com seu emprego garantido daqui. Então isso nos enaltece e nos deixa muito felizes, porque também é um serviço de utilidade pública, também é uma política pública da pauta etnorracial, né? Para além disso, vocês viram aqui, nós temos uma gama muito grande de estudantes, e por isso por isso a gente acabou, enquanto comissão, entendendo que a semana tinha que se estender para além do 20, que foi ontem, mas para a gente ter oportunidade de mais crianças dentro dos dias letivos delas poderem estarem aqui no Zumbi, né? Em particular, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Educação, tem um trabalho muito intenso da pauta de educação das relações étnico-raciais nas escolas das redes municipais. E esse é um momento também de culminância desse trabalho, onde as professoras que passaram ao longo do ano todo fazendo trabalhos, fazendo informações acerca da pauta, conseguem trazer para cá os alunos para visualizar esse movimento e sentir principalmente esse envolvimento com a pauta. Então, a gente tem tido mais de 2.000 alunos circulando por dia, a cada dia, e aí até amanhã nós vamos ter alunos circulando aqui no Zumbi. Tá muito legal. Coordenador, importante destacar também que Porto Alegre é pioneira na questão, né, de tratar o 20 de novembro, que foi ontem, feriado nacional agora, como a data aí que marca o Dia da Consciência Negra. Inclusive foi inaugurado também um tótem do poeta Oliveira Silveira, que foi um dos pioneiros aí em encabeçar esse movimento aqui na capital. Quem quiser conferir também pode vir aqui, tá bem próximo aqui da estátua. Gostaria também de aproveitar nosso tempo para falar de uma outra atividade, uma outra novidade, coordenadora, que é esse hub de inovação preta, é o Ilhota Hub, né? Para quem não sabe, Ilhota era uma comunidade localizada aqui na região central até a década de 1960, aí, que foi um ponto aí de resistência da comunidade negra aqui da capital gaúcha. Então fala pra gente qual o objetivo desse hub e por que ele é tão importante, como é que ele vai fomentar esses talentos das periferias aqui da capital, coordenadora? Bem, vou falar um pouquinho das duas coisas. Primeiro falar que que tanto o Totem quanto a própria Estátua do Zumbi dos Palmares, elas têm um significado fascinante para a nossa história. O Totem está homenageando o Oliveira Silveira, que foi, sim, junto com outros expressões da nossa história, como o próprio Dr. Cortes, que ainda é vivo, está entre nós, eles tinham um grupo Palmares, chamado Palmares, e na década de 70, então, fizeram num contraponto ao 13 a criação do 20. Então, o 20 é nosso, é criação desta terra e dessa cidade de Porto Alegre, desse estado do Rio Grande do Sul. Então, esses símbolos são para enaltecer. Cada um desses dois símbolos tem um QR Code, uma realidade ampliada, uma tecnologia que faz com que a pessoa, apontando o celular, consiga todas as informações que a gente está falando. Você falou, que eu falei, datas históricas, questões de conteúdo, tanto para adultos quanto para crianças. E, nesse sentido, o Ilhota Hub tem tudo a ver. Porque o Ilhota, ele vem na lógica, sim, de trabalhar as questões empreendedoras, sim, na lógica de organizar e de dar um processo de gestão para os espaços associativos, de dar oportunidade para as pessoas que têm produtos e produções, de conectar essas pessoas com um mundo que muitas vezes elas não têm acesso
no mundo cotidiano, tudo isso muito graciosamente, porque é um serviço de política pública da Prefeitura, em parceria com a Reafro, que foi a instituição que ganhou o edital de chamamento para a parcerização. Então, assim, fica no prédio da CPA, no 5º andar, sala 500, prédio da CPA é ali onde é a Federa Sul, Largo, Travessa Caiuru, Visconde Caiuru, número 70, sabe? Convido a toda a comunidade negra a conhecer o espaço, a comunidade periférica, porque não é só para as pessoas negras, é para as pessoas de periferia, conhecer o Hub, conhecer os seus serviços, né? Porque a gente dividiu os serviços em 5 núcleos, então é muita coisa, são as instituições associativas, são os empreendedores, são as pessoas que querem voltar ao mercado de trabalho, associando-se ao Cine e a outros equipamentos da cidade que empregam. Então, enfim, é um serviço muito amplo, né? Eu convido a todos que vão conhecer o Hub e que venham aqui para o Zumbi. Até amanhã a gente vai estar com atividades artístico-culturais. Hoje é o dia delas. A gente tem só atrações culturais no palco de meninas, né? É a Pamela Matos, é o grupo o Samba para Elas. Enfim, hoje a gente tirou uma noite de quinta-feira para fazer apenas apresentações artísticas femininas. Exatamente. Adriana, tem muita coisa, né? A gente poderia passar aí muito mais tempo aqui conversando, mas eu vou ter que encerrar contigo. Eu agradeço muito a tua participação e tá aí o convite. A Adriana, coordenadora, deixou o convite aí. Hoje à noite tem atração cultural aqui, então aí você que tá saindo do trabalho mais tarde pode curtir aí um show aqui no Largo Zumbi dos Palmares. Felipe, eu volto contigo aí no estúdio da TV Câmara e o convite está feito a todos. Uma boa tarde. Obrigado, Gilberto. Obrigado, Adriana, pela entrevista. Parabéns pelo trabalho aí também, por nos mostrar a potência também do movimento. Obrigado, Gil. Até a próxima. Lembrando, gente, que essa estátua do Zumbi dos Palmares, ela foi colocada ali, foi instituída por meio de um projeto de lei aqui da Câmara Municipal, da vereadora Karen Santos, do PSOL. Ela desarquivou um projeto anterior que previa apenas um busto, e com o projeto dela se conseguiu colocar aí essa escultura aí, essa obra que é de um artista uruguaio que é radicado aqui em Porto Alegre desde 1978 e é referência aí na escultura aqui do Rio Grande do Sul. Só para título de curiosidade, essa estátua que a gente viu mede um pouco mais de 2,40 metros de altura e somando a lança aí. Foi feita em bronze, uma baita estátua do Zumbi dos Palmares, para a gente poder, quando passar ali, sempre relembrar dessa história e dessa potência. Olha só, olha que bacana também, mais informação aí para a gente poder comemorar. Vamos ver imagens agora do projeto Horta Comunitária do Centro de Referência de Assistência Social Ampliado da Restinga, aqui em Porto Alegre. Esse local ele foi selecionado entre 43 cidades brasileiras para participar do 2º encontro da Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional das Cidades, que ocorreu no início de novembro, lá em Brasília. O serviço foi apresentado como destaque. Ao todo, aí são 3 unidades da FASC que promovem oficinas em hortas comunitárias com apoio de parceiros. Além da técnica de plantio, também tem cuidados e oficina de culinária, temperos e outros preparos. O serviço garante a promoção da alimentação saudável e, o mais importante, do complemento alimentar. Imagens que a gente fica muito feliz de poder acompanhar desse trabalho feito aqui na capital gaúcha, sendo reconhecido aí nacionalmente. Parabéns aí para a comunidade da Restinga que faz esse projeto acontecer e dar certo. Olha só, você sabe o que faz um conselheiro tutelar? Além de receber denúncias de situações de violência, como negligência e maus tratos e também exploração sexual de crianças e adolescentes, o conselheiro precisa acolher, ouvir e orientar pais responsáveis. 18 de novembro marcou o dia dessa função primordial para a proteção dos jovens. A repórter Vanessa Schmidt nos mostra agora a importância da atuação dos conselheiros aqui na capital gaúcha. Que as crianças e adolescentes são o futuro do nosso país, você já sabe. Mas quem cuida delas quando elas são negligenciadas ou violadas e luta para que elas tenham todos os seus direitos respeitados? Você também sabe?
O Conselho Tutelar foi criado em 1990 pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. É um órgão permanente, autônomo e não jurisdicional que atua junto a escolas, organizações sociais e órgãos públicos. A principal missão do Conselheiro Tutelar é representar a sociedade na defesa dos direitos da população infanto-juvenil, como direito à saúde, educação, cultura, lazer, convivência familiar e comunitária e, sobretudo, direito à vida. Uma luta que o vereador Marcelo Bernardi conhece bem. Afinal, durante 20 anos, antes de chegar ao Parlamento Municipal, ele atuou como conselheiro tutelar. Uma nobre profissão que ele homenageou recentemente na tribuna pela passagem do dia 18 de novembro, dia do conselheiro tutelar. Olha, é um trabalho que muitas pessoas, só quem viveu e que vive é que sabe a realidade. Porque nós pensamos que a criança e o adolescente, o lugar que ela mais tem que estar protegido é na família. É com o pai, é com o avô, junto com seus familiares. E a realidade, infelizmente, é totalmente diferente. É onde ela mais corre o risco. Porque há uma estimativa que os maiores violadores de direitos são os pais, avós, familiares mais próximos, sabe? E pessoas mais próximas às famílias. Então, nós pensamos, meu Deus, mas era para estar protegida, é onde corre mais risco. Infelizmente, é. Embora hoje atue de outra forma, o conselheiro Marcelo segue afirmando a sua luta em defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. O Conselho Tutelar trabalha através de denúncia, ele não sai, pega o carro e sai catando, sabe, problema na rua, não. Ele necessita das denúncias. Então toda a sociedade, toda a população que tiver alguma situação, alguma suspeita, né, porque até que seja verificada e dado o fato de que realmente teve a suspeita, sempre trabalhamos na suspeita. Então sempre que há uma suspeita é importante procurar os órgãos competentes. Hoje tem Disque 100, que é um mecanismo maravilhoso que a pessoa pode fazer de forma anônima, não precisa colocar o nome, mas tem que ter os dados mínimos, né? O primeiro nome, o endereço certinho, para que o pessoal possa passar, né? Porque daí é lá em Brasília, que é a Secretaria dos Direitos Humanos, e aí vai passar para o Conselho Tutelar, para a Delegacia da Criança e Adolescente, para o Ministério Público e às vezes até para o Judiciário. Então são vários órgãos que são ali colocados em garantia, né, para que possam fazer esse trabalho de atendimento e a garantia dos direitos das crianças e adolescentes, porque o Conselho Tutelar só existe porque há direito violado. Se não tivesse direito violado, não teria o porquê existir conselho, mas infelizmente a realidade é essa que nós todos sabemos do Brasil, né? Para resguardar os direitos das crianças e adolescentes, cada município tem o seu conselho tutelar. Em Porto Alegre, a coordenadora geral dos conselhos tutelares, Alice Goulart, explica que a capital tem um número de conselheiros definido de acordo com o volume da população. O trabalho do conselho ele é 24 horas. Né? Então, em Porto Alegre, nós atuamos presencialmente 24 horas, ininterruptas. Nos territórios das 8 às 18, a partir das 18h01 tem o plantão centralizado também com 2 conselheiros de forma presencial para atender situações de urgência e emergência. E nós não contamos com uma equipe técnica realmente. É uma equipe técnica que seja fora os 50 conselheiros, que é o caso de Porto Alegre. Né? Nós somos 10 micro-regiões, cada um com 5 conselheiros, que possa nos dar esse suporte emocional, jurídico até. Porque tem isso, por vezes a gente precisa, por conta de alguns encaminhamentos que precisam ser conduzidos, infelizmente durante a madrugada são poucos os serviços que atuam. A gente tem segurança pública, a gente tem alguma questão de saúde e não é isso que as crianças precisam por vezes. E então é o que a gente precisa, é o que a gente tem naquele momento e a gente precisa dar conta, porque é uma vida, né? A gente precisa naquele momento atuar sempre. E a gente se fortalece entre a gente, né? Entre os pares, até porque a demanda nas micro-regiões já é muito grande. Pelo último censo, nós já deveríamos ter mais 3 micro-regiões em Porto Alegre. Né? Deveriam ser 13 conselhos tutelares pela quantidade populacional. E nós somos 10, cada um com média de 10 a 15 mil expedientes por micro-região ativos. Então, acompanhar essas situações
e isso é muito complicado, mas é um fato, né? A gente recebe ofícios do Judiciário, do Ministério Público, a gente tem relatos da Rede de Proteção de situações que são de extrema urgência e precisam ser atendidas naquele momento, só que a gente não tem retaguarda, é um carro por microrregião. Então, no momento em que um colega sai para fazer algum tipo de averiguação, e os territórios são enormes, as outras situações não deixam de acontecer. Então, elas vão ter que aguardar um pouco mais e nisso chega uma outra situação urgente. Então, a gente não vê os dias passarem. Então, é entre a gente mesmo que a gente procura se fortalecer, porque não? E sempre solicitando para a gestão pública capacitações, porque é isso, a gente precisa sempre estar capacitado para poder atuar da melhor forma, da forma mais qualificada possível, né, para poder acolher quem precisa ser acolhido. Alice, que sempre atuou na defesa das crianças e adolescentes, ressalta a importância que os conselheiros tutelares representam na sociedade. A principal função do conselheiro tutelar é garantir direito, né? Então, às vezes as pessoas confundem, né, a sociedade até por falta de entrevistas como essa, assim. Então, eu sempre acho super interessante quando qualquer jornalista, enfim, qualquer possibilidade de poder falar sobre o que é a atuação do Conselho Tutelar, o que efetivamente realiza um conselheiro, é uma grande oportunidade para que a sociedade entenda, tenha um pouquinho de compreensão da importância desse órgão na garantia da proteção da criança e do adolescente. Porque o Conselho Tutelar, ele foi criado, né, a necessidade desse órgão é justamente para reconhecer as crianças e adolescentes como sujeitos de direitos. Então, ao longo desse período, né, em que, imagina, o Conselho Tutelar foi criado em 1990, então é um tempo, nós vamos fazer agora, né, 35 anos de ECA, né, no próximo ano, e por muitas vezes algumas pautas ficam sem compreensão, porque o Conselho Tutelar ele vai atuar na ausência ou omissão dos responsáveis, né? E a maioria das vezes, principalmente ultimamente eu me refiro assim 10 anos para cá, os grandes violadores de direitos de crianças e adolescentes têm sido o Estado, né? Em que sentido o Estado, né? No momento em que a gente não tem vaga suficiente em escola, tanto fundamental quanto infantil, quando se aguarda mais de um ano numa fila de espera para a saúde mental, que é uma questão que tem atingido muito nossas crianças e nossos adolescentes, e acaba prejudicando em outros setores também, né? Em uma sociedade que, infelizmente, nem sempre zela pelas suas crianças e adolescentes e que muitas vezes quem deveria cuidar e proteger é quem mais fere, ainda bem que existem esses heróis, que não usam capa e nem têm superpoderes, mas com uma camiseta, um olhar atento e a vontade de proteger nossos pequenos fazem toda a diferença. E deixam as crianças serem aquilo que elas devem ser, crianças. Tá aí, reportagem especial da Vanessa. Obrigado, Vanessa. Como você viu, o Conselho Tutelar ele funciona a partir de denúncias. Por isso, é muito importante que se você souber ou vivenciar uma situação de violência, denuncie. Procure o Conselho Tutelar mais próximo ou ligue para o telefone Disque 100. Lembrando, as denúncias elas são anônimas. Fundamental que você também contribua para a gente reduzir, né, acabar com esses casos de violência. Tá certo? Bom, o Acontece de hoje fica por aqui. Eu e a Maria dos Anjos, a gente se despede e convida você a seguir acompanhando o Legislativo por meio dos nossos telejornais e também lá no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também o nosso YouTube que está aí na tela. Para fechar, a gente te convida a ficar com mais imagens da exposição em alusão ao Dia da Consciência Negra aqui no Legislativo. Tchau.